Queria, antes de mais nada, agradecer ao pessoal do Centro de Humanidades Zoom por ter concedido o espaço do Auditório José Alberto para a gente conversar aqui hoje. É sempre muito legal. As parcerias que a gente foge um pouquinho do ICA e do CH2, que são as nossas casas, a gente vai para outros espaços e ocupa outros espaços. É muito interessante a gente poder estar aqui hoje. Sem mais delongas, vou chamar os convidados do bate-papo de hoje sobre quadrinhos e cinema numa abordagem acadêmica. Meu nome é Pedro, esqueci de falar, só isso. Meu nome é Pedro Brandão, sou mestre em comunicação aqui pela UFC, vou mediar o bate-papo de hoje, pesquiso também sobre quadrinhos, faço parte de um podcast que depois eu posso fazer um pequeno hashtag AD, aqui para você, na publicidade, em toda a editorial. Mas vamos logo para o nosso papo, que é o que importa. Vou começar com a professora Gabriela Reinaldo, que é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, professora do ICA, e coordenadora do IMAGO, Laboratório de Estudos de Estética e Imagem aqui da UFC também. Professora Gabi, muito obrigado pela presença. Partindo para a nossa segunda convidada de hoje, vou chamar a Tatiana Ferreira, que é graduada em Cinema e Audiovisual pela UFC, e direção de cinema. Também escreve sobre quadrinhos, games e música lá no site do Só Mais Uma Coisa. Obrigado, Tati, pela presença. E fechando a nossa mesa de hoje, o Davi Ferreira, doutorando em comunicação, aqui pela Universidade Federal do Ceará, pesquisando a construção de universos compartilhados dos quadrinhos ao cinema e também é professor da oficina de quadrinhos da UFC. Obrigado, Davi, pela presença. Falando um pouquinho sobre a estrutura do nosso papo, a gente vai ter, cada um dos convidados aqui vai ter um momento de mais ou menos de 20 a 25 minutos para conversar sobre questões relacionadas às suas pesquisas e o tema de hoje, né, quadrinhos de cinema. Começando de lá para cá, a Gabi, depois a Tati, depois o Davi. Posteriormente, eu como mediador vou fazer algumas perguntas caso veja necessidade assim, de abordar algumas questões que provavelmente que possam vir a não ter sido faladas durante pelos nossos convidados. E posteriormente a gente abre para perguntas, tá? Para vocês fazerem perguntas para a banca também depois. A gente tem até 6 da tarde, mas qualquer coisa a gente conversa, a gente pode ir até 10 da noite sem problema. Mas qualquer coisa a gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Então, eu vou começar abrindo o nosso papo de hoje com a professora Gabriela. Gabi, novamente, muito obrigado pela participação. É sempre muito legal conversar com você e poder ter você num bate-papo sobre quadrinhos é ainda mais legal. Fique à vontade, você tem seus 20, 25 minutos. Com o tema e ao mesmo tempo assim com um olhar muito crítico e muito apurado, né? Assim, é um olhar investigativo mesmo, é um olhar de pesquisa e isso a gente às vezes acha que são coisas que não se combinam, né? A gente gostar do tema, de ser apaixonado por aquele tema, ainda mais um tema tão lúdico, então soa uma brincadeira, soa uma diversão, soa um entretenimento, mas
tem consequências muito significativas na cultura, política, enfim, né? E as narrativas, e sempre que a gente está falando de narrativa, a gente está falando de discurso político, né? E eu acho que esses pesquisadores aqui nesse grupo, eu acho que nunca perderam, não perdem, né? Acho que é bacana, assim. E a importância mesmo, assim, acho que eu sei que é redundante, todo mundo sabe disso, mas eu acho que é importante a gente falar. A importância desse tipo de encontro como um encontro de resistência, né? A gente tem aí um momento muito difícil que o país está atravessando. As dificuldades são em várias áreas, né? Assim, desemprego, enfim, aumento da violência contra a comunidade LGBT, falta de políticas públicas Mas a universidade, a educação está sendo um dos pontos, talvez, que tem sofrido mais agressões, né? Assim, um dos elementos dentro dessa conjuntura toda que a gente está vivendo. Então, é muito bom a gente se reunir aqui. Eu acho que isso é uma forma de resistência, né? E é uma resistência amorosa, é uma resistência que é aglutinadora, né? Vinculativa. Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? E parabenizar as pessoas que organizam essas coisas, porque não sei se isso fica claro para todo mundo, assim, mas para quem está organizando é deixar algumas horas, entre aspas, vagas, e que a gente fica trabalhando feito doido para fazer divulgação, para procurar sala, para um monte de coisa. Então é difícil, assim, a gente montar eventos, é difícil a gente, além das coisas que a gente tem que cumprir no dia a dia da gente, a gente poder, como também, eu sei que muitas vezes, para a gente assistir, a gente também deixa de fazer outras coisas, e nessa correria, nessa pressa, nesses tempos aí, é também uma forma de resistir, né? Então, os envolvidos são tanto as pessoas que organizam, como as pessoas que estão aqui. Eu estava essa semana também, só outra coisa assim, isso tem a ver com o que eu vim falar aqui, não tem a ver, mas eu preciso falar. Porque assim, eu fui para a gente está, eu sou professora do curso de publicidade na graduação. E aí a publicidade está se organizando para fazer essa coisa que acho que vocês já ouviram falar, que é a coisa do currículo, né? Que tem que repensar o projeto pedagógico e aí repensar a grade das disciplinas. Os alunos sempre acham que pensar o projeto pedagógico é só pensar a grade das disciplinas, mas tem várias outras coisas, né? E os professores, o colegiado pensou em algumas ações nesse sentido, entre elas trazer pessoas de fora da universidade, que já passaram, ex-alunos, enfim, pessoas que estão no mercado para pensar um pouco, são várias coisas, né? Pessoas que são os alunos, também vai ter um momento que vai falar. E aí, essa semana teve esse encontro com pessoas que eram do mercado e tal. E uma pessoa falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim, eu não tenho mais a pretensão de querer mudar o mundo. Depois daquela frase, eu não prestei mais atenção em nada do que foi dito. Porque as frases que são ditas e que vai eu tenho a pretensão de mudar o mundo. Eu acho que quem está na universidade tem que ter, sim, essa pretensão de mudar o mundo, assim. Por que eu acho que tem a ver e não tem a ver? Porque eu acho que os quadrinhos, de certo modo, né, os heróis e os anti-heróis dos quadrinhos, eles têm essa dimensão de mudar o mundo, né? E o mundo pode ser esse mundo aí, que o pessoal fala de mundo, né? Assim, mas o mundo também são os mundos interiores, né? Assim, os mundos internos, os mundos, parece que esses mundos, para mim me preocupa, porque eu acho que esses mundos internos, assim, essas imagens internas, os desejos, eu acho que eles andam assim meio desvitalizados. Então eu acho que o saber, o conhecimento, né, tem essa função aí heróica de tentar, de algum modo, dar sentido ao mundo, dar sentido às nossas ações, dar sentido aos nossos desejos, né,
fazer da gente esses seres desejantes, né? Eu acho que o lúdico, o entretenimento, ele também pode sugerir isso para a gente. Queria dizer que eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, né? Assim, quando eu vejo esses meninos falando de quadrinhos, eu me sinto a pessoa mais ignorante do mundo, assim, eu estou babando na camiseta dele, mas eu não tenho ideia do que seja, todos têm ideia do que é que se trata, eu não tenho nenhuma ideia do que é aquilo ali. Depois, por favor, Pedro, me explique. Mas eu vou tentar fazer um esforço aqui para que vocês não se sintam tão prejudicados, afinal tem outras pessoas para vocês ouvirem, então, por isso que eu estou dizendo, conta bem, tá? E a gente falar de quadrinhos, a gente vai falar de heróis e falar de tarefas, né? Tarefas que podem ser, que são levadas a cabo. Se elas vão dar frutos, se elas vão ser resolvidas ou não, é uma outra história. Mas eu me vejo aqui como uma tarefa, né, que é a tarefa de falar de semiótica de uma forma que torne a semiótica uma coisa atrativa, atraente, que alguém queira depois, sei lá, ter interesse de estudar semiótica, ou quem já estuda semiótica não desista de estudar semiótica pelas coisas que eu vou falar. E a outra tarefa assim, que eu tenho, que me parece assim, que é meio heróica, que ele falou assim, você trouxe um pendrive, eu falei, não, eu vou falar de imagens e eu não vou mostrar imagens. Então, acho que eu tenho dois colegas assim, que são bem mais qualificados do que eu nesse sentido, para falar dessas imagens que eles vão mostrar e tal. Então eu vim para um ciclo de debate e eu vou só falar, tá? E o pior é que eu ainda vou falar e algumas coisas eu vou ler, né? É mais chato, mas por favor, tem outras pessoas para vocês ouvirem. Foi uma boa estratégia estar como primeira pessoa, porque bom, a semiótica, o que é a semiótica? O Pedro falou, né? A minha formação é em semiótica, eu fiz comunicação aqui na UFC. Na época era curso de comunicação mesmo, não era publicidade, jornalismo, como hoje, né? Tem essa divisão, era comunicação. E depois eu fui fazer o mestrado e fui fazer o doutorado em semiótica, né? E eu fui fazer no programa da PUC de São Paulo, que é um programa que um dos primeiros programas de semiótica, e até hoje tem uma tradição ali de semiótica. E a semiótica é a ciência que estuda os signos, né? Na verdade, assim, o homem sempre fez signos, a existência do homem é marcada por signos. Quem estudou história da arte, quem já ouviu falar, né, das pinturas rupestres, a gente sabe que a magia, aquelas imagens que elas eram pintadas num determinado lugar da caverna, não era em qualquer parede, não eram imagens que eram para ser exibidas, elas eram meio escondidinhas, elas eram pintadas uma em cima da outra, né, criando um verdadeiro subtexto, né, debaixo dos textos ali, se a gente pensar nos palimpsestos, que é muitos anos depois, mas que uma pessoa não ia matar um bisonte se aquele bisonte não estivesse pintado lá naquela caverna. Então, a semiótica tem esse começo mágico, essa associação com a magia, né? A gente vai encontrar também semiótica nos rituais religiosos, né? Os rituais de casamento, os rituais fúnebres, os rituais de colheita, os rituais de plantio, que também carregam coisas da magia, né? Mas que se endereçam a um Deus e não a uma orquestração de força na terra, semiótica dentro desses processos religiosos, né? De símbolos que são articulados aí, culturalmente se estabelece um valor para cada símbolo mesmo, né? E também na medicina a gente vai encontrar semiótica. O Galeno de Pérgamo, que ele lá do século II, lá na Grécia, ele fazia dissecação, ele começou a procurar as primeiras noções de anatomia,
Então, hoje, quando a gente está falando da sintomatologia, a sintomatologia, ela é um saber, ela é uma parte da medicina e também da semiótica. Quando a gente está estudando os processos investigativos, assim, de um policial, né, toda essa parte da criminalística, que a criminalística é o estudo dos indícios, né, também está em cima de indícios, de coisas que aconteceram, né, de coisas que indicam, que apontam para que... E aí o investigador vai atrás de descobrir o que é aquilo ali, né, são signos que vão deixando esses rastros para que eu possa chegar no diagnóstico de uma doença, ou em quem é que matou a pessoa, né? Então, a semiótica também se debruçou sobre isso. Tem um livro de um romancista, que ele também é semioticista, ele se chama Humberto Eco. Acho que ele é bem conhecido de quem é na área da comunicação, porque ele tem livros também que trabalham com a comunicação, né? E o Humberto Eco, ele escreveu um livro que foi super festejado e um sucesso editorial na década de 80. Em 1980 ele foi publicado, eu olhei aqui, anotei aqui essas anotações aqui só para eu não me perder. Assim. E ele conta a história de um frade franciscano inglês, que ele vai para um mosteiro beneditino na Itália, e ele é chamado para ir nesse mosteiro para ele investigar uma série de heresias. E aí, quando ele chega lá nesse mosteiro, ele tem que desviar um pouquinho do que é que ele foi fazer, né? Porque ele foi estudar as heresias, mas aí começa a morrer um monte de monge, e aí ele é levado a investigar a morte, né, desses monges. O Humberto Eco, além dele ser um semioticista e romancista, a tese de doutorado dele foi sobre a beleza e a estética medieval. Ele é um medievalista. Especialmente, ele estudou São Tomás de Aquino, mas ele também é um apaixonado pela cultura pop, né, pela cultura dos quadrinhos. E essa ficção se passa, dessa história do Nome da Rosa, se passa entre os 27 de novembro, na última semana de novembro desse ano aí. E ele mistura esses conhecimentos dele, né? Só assim, fazendo parênteses, tem 2 outros livros do Eco que eu acho que são bem interessantes para quem estuda quadrinhos. Um é o Super-Homem de Massa, que é um clássico assim, nos estudos de comunicação social, e o outro é a misteriosa Chama da Rainha Loana, que é um cara que perde a memória, que é um livreiro, um homem culto. Ele não vende qualquer livro, ele vende os livros super raros, então é um homem muito erudito, e aí ele perde a memória. Ele mora em Milão, que é um lugar super também, assim, uma parte da Itália que é muito industrializada, as pessoas têm um nível cultural, no sentido da cultura erudita, muito sofisticado e tal, mas esse cara, para ele recuperar a memória dele, ele vai atrás de objetos da infância. E os objetos mais importantes para ele são os quadrinhos e os recortes publicitários, né, que ele guardava, assim, os recortes publicitários que tinham a ver com os afetos dele, né? E ele vai contar a história dele, mas ele acaba contando também a história do fascismo na Europa, na Itália, né? E é um livro muito interessante. Mas agora, voltando na... Esse frade que investiga essa história, ele se chama... as palavras... nomes, né? Elas são a mesma palavra, né? São variações do mesmo nome. E a referência é a um frade franciscano em inglês, se chama William de Ockham, né? Que era um teólogo, filósofo, enfim, que defendia que alguma investigação era necessário que se eliminasse todas as coisas supérfluas, né? Então ele era um investigador. E o sobrenome dele, né, é
William, né, fazia referência ao William de Ockham, de Baskerville. Baskerville, quem gosta do Conan Doyle sabe de que Baskerville é o primeiro Baskerville que vem na cabeça da gente, né? A história lá dos cães de Baskerville. Né? Então ele pega um elemento que é da cultura pop e ele pega um elemento mais erudito e tal e conta essa história do Nome da Rosa. Só que as referências ao Conan Doyle não ficam por aí. No Nome da Rosa, ele tem uma espécie de um auxiliar, que é uma pessoa assim, ele é um instrutor, ele é o tutor desse frágil mais jovem, né? E o nome desse frágil mais jovem é Addison. E em vários momentos, no Nome da Rosa, ele diz elementar, meu caro Addison. Numa brincadeira com elementar, meu caro Watson, que por sua vez não existe na obra do Conan Doyle. Né? O Sherlock ele diz elementar, ele diz várias vezes elementar, e ele diz também meu caro Watson, mas ele não usa as duas expressões juntas. Né? Quem imortalizou essa expressão elementar, meu caro Watson, que a gente acaba comprando como tendo sido do próprio Conan Doyle, foi o cinema, em 1929, um filme chamado O Retorno de Sherlock Holmes. Mas ele acabou se popularizando de vez graças a uma mulher chamada Edith Meiser. A Edith Meiser era uma radialista, uma mulher que fazia novela de rádio, e ela, de 1939 a 1947, ela escreveu histórias de rádio para a BBC com as histórias do Sherlock Holmes, com o título As Novas Aventuras de Sherlock Holmes. Era uma americana que escrevia novelas de rádio. Ou seja, né, tem uma heroína aí nessa popularização que a gente conhece, né? Uma heroína escondida aí que a gente não... Parece que essa é uma marca das mulheres, né? Serem invisíveis, né? Ou invisibilizadas. Mas é uma característica também dos processos de tradução intersemiótica, né? Os estudiosos de tradução intersemiótica, eles falam da tradução da tradição. É uma tradição que ela é traduzida e que por isso a gente tem acesso a ela. Então, por exemplo, aqui nessa sala, eu fico imaginando que algumas pessoas tenham lido o Édipo, algumas pessoas tenham lido A Caverna, que está lá na República do Platão, ou então Hamlet, do Shakespeare, ou Dom Quixote, do Cervantes. Mas mesmo quem não leu essas histórias, conhece do que elas falam, né? Ou situam elementos que estão nessas histórias. Então, assim, nunca li, mas eu já ouvi, ser ou não ser, eis a questão, e parece que o cara está segurando uma caveira. Né? Acabou? Tá bom. Não dá. E aí, assim, na tradução intersemiótica, a gente acaba, de fato, conhecendo esses textos, né, que são textos clássicos, textos canônicos, mas a gente conhece por uma série de adaptações, de traduções, né, assim, tinha uma peça com o Oscar Wilde, o Grande Hotel, né, assim, a gente tem muitas histórias que a gente conhece sem conhecer exatamente a história, né? O Édipo, a gente acha que o Édipo tinha... conheço gente assim, que leu o Édipo depois assim, mas eu fiquei tão decepcionado porque eu achava que o Freud tinha dito que o cara era apaixonado pela mãe, mas o cara nem conhecia a mãe. Né? Então, mas isso é uma coisa, né? A gente conhece o Sancho Panza, a gente sabe quem é o Dom Quixote, mas não necessariamente a gente leu a primeira versão, né? Que é muito interessante também, porque a gente não pode falar de uma versão fonte como se aquela fosse a origem de tudo, porque mesmo essas que a gente chama de fonte,
elas já derivam de outras histórias, de outras narrativas, né? Então é uma característica da narrativa que quando a gente diz assim, não, eu vou pensar uma adaptação desse texto para esse, mas esse texto que eu estou chamando de primeiro, eu estou chamando artificialmente de primeiro, ele não é o primeiro, porque ele se enraiza em outras, né, em outras histórias. No caso da cultura de massa, esse repertório ele vai sendo constantemente alargado, né, pelo cinema, pelos quadrinhos, pela publicidade, pelas paródias em programas de TV, pelos seriados, pelos videogames, né? Hoje, quando a gente fala de tradução semiótica, a gente tem que levar em conta também esse mercado de videogames e de tudo que é conteúdo que faz parte desse repertório. Então, eu vou voltar de novo aqui ao nome da Rosa, né? Que o Guilherme de Ockham, ele era o tal da navalha de Ockham, né? Ele era um nominalista. Então, para o nominalismo, o universal é um puro nome, o que existe é um nome, né? Tem um lema, né? O nome da Rosa faz referência a essa frase aqui: Stat Rosa Pristina nomine nuda tenemos. A primeira rosa existe apenas como nome. Nós temos nomes nus, nós só temos nomes, né? O universal é um mero fato linguístico para os nominalistas, né? Sobre a biblioteca, estou dando aqui um spoiler, né? Mas eu espero que vocês leiam, porque o nome da rosa tem a ver com a história aí que se passa na biblioteca, que nós temos nome, sinal e memória. Então, esse nome da rosa sugere o poder infinito das palavras de reverberar, de mudar a realidade e até mesmo de matar, como é o caso do mito, né? Então, vou voltar lá para a semiótica, né? Assim, aí a gente já viu que a semiótica ela passa pelos nominalistas, passa pela escolástica, por esses pares escolásticos que estão interessados nessas investigações. Mas por que no século XIX, o que é que acontece no século XIX que se algumas pessoas começam a dizer assim, é preciso que exista uma ciência com esse nome de semiótica, né? E essa configuração assim, de pessoas que começam a pensar sobre isso, ela se dá em 3 lugares do mundo completamente diferentes, que não se comunicavam, não sabiam o que aquilo estava pensando, né? Um deles é o Peirce, nos Estados Unidos. Ele é químico, ele é um lógico, o pai dele é um matemático, ele se interessa muito pela filosofia e todo o pensamento dele é em cima da filosofia, todo o pensamento de signo dele vai ser em cima da lógica e da filosofia. O outro é um linguista, ele é suíço, mas ele dá os cursos dele na França e esse conhecimento se populariza na França, que é o Ferdinand Saussure. E a gente tem a chamada semiótica da cultura, que acontece no leste europeu e que vai ter como uma das pessoas mais importantes aí o Yuri Lotman, né? Então, mas o que acontece no século XIX para que a gente... O signo não apareceu no século XIX. Foi o que aconteceu no século XIX. O que surge no século XIX é uma renovação, é uma revolução da nossa semiosfera. Que é a semiosfera? A semiosfera é a esfera sígnica, é a esfera dos signos. E essa semiosfera ela é radicalmente modificada com a chamada revolução das tecnologias de linguagem, que vem na esteira da revolução industrial, mas que não produz objetos, né? A indústria vai produzir objetos, mas essas nova revolução, ela vai produzir signos. E isso a gente vai ter. No século XV a gente já tinha o Gutenberg, que vai ter a coisa da prensa tipográfica, mas o Gutenberg vai redimensionar a forma das pessoas escreverem, vai redimensionar a leitura e a circulação de ideias. Mas no século XIX, a produção de imagens pela fotografia e imagens
cinema, e como tem a produtividade. E no século XX, a gente vai ter a cultura de massa e depois a gente vai ter, já no final do século XX, as imagens digitais, a internet, né, as chamadas tecnoimagens e a internet. Então, o que a gente tem assim, é que existe uma interferência técnica do século XIX que muda radicalmente o modo da gente se colocar no mundo. Né? E a gente tem, hoje, né, assim, os semioticistas eles entendem que esse redimensionamento da semiosfera, dessa esfera sísmica, ela, na verdade, ele é um programa evolutivo do homem, não só do homem, mas um programa evolutivo do mundo que a gente vive, né? Então, assim, essa semiosfera, do jeito que ela está hoje, ela tem borrado os limites que eram tão claros para o homem positivista ou para o homem iluminista, entre natureza e cultura, para o homem ocidental. Hoje essas fronteiras estão barradas, são borradas. E também as linguagens, elas se tornam cada vez mais híbridas. E os conhecimentos, para dar conta disso, têm que ser conhecimentos mais interdisciplinares, né? Então, quando a gente estuda semiótica, quando a gente estuda tradução intersemiótica, a gente se apoia, os estudos de tradução intersemiótica, eles se apoiam muito nas ideias do Peirce, e também é possível se apoiar nas ideias do Lodgman. São os dois autores que eu acho mais interessantes. Um para pensar a dimensão material do signo, um para pensar o comportamento do signo, a classificação dos signos, como é que esse signo se comporta, e o outro para pensar os sistemas signos a partir de um referencial cultural. Isso que é chamado de semiótica da cultura, por favor? 2 minutos. E aí eu ia chegar no Flusser, mas não vai dar tempo, então se rolar alguma pergunta nesse sentido, a gente pode falar, né, sobre isso. Mas só uma coisa que eu queria falar aqui, que acho que está nesses 2 minutos, que é o seguinte. Uma das pessoas importantes para a gente pensar, a primeira pessoa que falou desse nome, tradução intersemiótica, né, me chamaram para falar desse negócio, não sei o quê, acadêmico, da ciclo, não sei o quê, uma pisada acadêmica, não sei o quê. Vou pensar aqui uma coisa que, já que eu não sei falar dos heróis, né, não sei entender a camisa dele, aí eu tenho que me esconder atrás das teorias, né, para esconder a minha ignorância. E aí, uma das pessoas que trabalha com isso é um espanhol chamado Júlio Plaza, que veio aqui do Brasil e que é artista plástico, também trabalhou com o Haroldo de Campos, que também é um poeta, enfim, vocês conhecem o artista do Haroldo de Campos, né, que a gente estudou a poesia concreta. Mas o Plaza, ele se baseia tanto nas ideias do Jacobson, que é um linguista russo, que foi o primeiro que falou de tradução entre signos, entre sistemas de signos diferentes, se apoia no conceito de semiose do Peirce, né, que o signo ele é autogerativo, a interpretação de um signo é sempre um outro signo que vai dar uma outra, né, um outro signo e um outro signo e um outro signo. E o sentido para o Plaza de tradução intersemiótica, ele é muito revolucionário. Então não faz sentido a gente ficar estudando tradução intersemiótica só para ficar vendo como é que uma coisa é na literatura e como é que aquilo ali vai para o cinema. Ou como é que aquilo ali é dos quadrinhos e foi para a dança. Ou como é que aquilo ali era do repertório erudito, assim, Guarani, e foi para os quadrinhos. O que é interessante a gente perceber o que é que isso acrescentou, né? Como é que isso deformou de uma forma positiva, no sentido de criar um ruído. Esse ruído é sempre o que mais me interessa como investigadora. Bom, é isso. Agradeço. A gente volta, quando abrir para as perguntas, acho que é interessante a gente terminar as falas também. Acho que você é um ótimo nome para discutir aqui sobre a questão da tradução também. Agora, passar a palavra para a Tati. Tati, deixa eu só.
chat, agora você tem seus 25 minutos, fique à vontade. Certo. Boa tarde. Então, tipo assim, acho que primeiro eu vou começar como eu cheguei aqui, né? Tenho que agradecer a galera da oficina de quadrinhos, que sempre eu estive assim em torno, né? Não participei tanto, mas sempre estive em torno. Ao Pedro, que está sempre me arrastando para fazer essas palestras, mesmo às vezes eu não concordando em fazer, mas eu nem. Então, assim, eu comecei assim a ler quadrinhos já desde criança, né? Basicamente eu nasci nos anos 90, que eu acho que é a década do boom de você ser nerd, né? Você tinha videogame da Marvel, você tinha desenhos da Marvel, a própria Marvel não estava numa situação muito boa, mas como eu era criança de 5 anos eu não ligava se o Homem-Aranha tinha 4 clones e nenhum deles dava certo. Então eu cresci nesse mundo, né? Assim, então quadrinhos pra mim meio que foi sempre meio que uma segunda parte de mim, sabe? Eu não consigo me ver assim sem ler quadrinhos, sem ler super-heróis. Então, crescendo, eu me apaixonei assim pelo cinema, mais por conta da minha avó, que era uma influência assim direta, de estar sempre assistindo e tal. Então eu ia lá e assistia com ela, assisti muitos faroestes de John Wayne, que hoje eu já vejo com a crítica, mas era legalzinho antigamente. Então, em 2012 eu cheguei aqui na de fazer roteiro, mas assim, logo no primeiro semestre eu vi que talvez fosse lá e encontrei a montagem, né? Ou seja, a edição e montagem. E eu vi que era uma área que eu gostava mais, sabe? Eu não tenho muita essa personalidade de ser uma liderança e tal, de ser diretor e tal. Então eu pensei, poxa, eu acho que tanto por detrás ali do computador eu consigo fazer mais do que sei lá, dirigir um filme. Então fui para essa área mais técnica. Então nesse meio eu encontrei o som, que foi assim, já chegando assim quase no fim, mais ou menos em 2016, assim, que eu falei, pô, o som é legal, é uma coisa que chega perto da montagem, não tem muita gente fazendo, não tinha época, muita gente interessada na faculdade de fazer som, acho que tinha, a gente nem cadeiras assim, tanto a gente tinha, e então eu decidi fazer som. Quando eu fui, ao longo disso, eu fui refazendo, né, trabalhos assim, sobre cinema, mas eu acho que eu sempre tentei botar os quadrinhos ali dentro da faculdade. Eu acredito que, assim, eu acho que eu fui a aluna que fez menos cinema na faculdade inteira, porque sempre eu relacionava alguma coisa com quadrinhos ou com videogame, tanto que os professores não iam muito com a minha cara, eu às vezes não entendiam o que eu queria falar, mas eles levavam, sabe? Se eu botasse um cinema no meio, aí eles, ok, a gente está entendendo. Eu tive um trabalho gigante, não consegui um orientador para esse trabalho aí, que foi a minha monografia. Então, quando chegou na minha monografia, eu pensei, poxa, eu gosto muito de estudar a técnica, né? Ou seja, questões sobre elipses e quadros, porque é basicamente o que eu mais trabalho. E eu fiquei pensando, poxa, isso também está nos quadrinhos, sabe? As duas mídias, elas são muito parecidas, né? Elas têm, a gente geralmente quando vai estudar quadrinhos, assim, em questões de, até mesmo de narrativa, a gente sempre vê os mesmos tipos de plano, a mesma ideia de storytelling, talvez um pouco mais cortada, porque nos quadrinhos a gente não trabalha muito fechado nessa questão de 3 atos, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, eu acho que dá para me relacionar isso. Então, nessa busca de querer estudar sobre os elementos de quadrinhos e cinema, acabou ficando muito extensa. Então, foi quando eu cheguei nas minhas queridas onomatopeias, que foi algo assim que eu não tinha prestado atenção ainda sobre a questão delas estarem lá, né? É um dos elementos mais assim, conhecidos do quadrinho. Eu acredito que se eu mostrar uma onomatopeia, geralmente todo mundo já fala, deve ser algo relacionado a quadrinho e tal. E quando eu vi que eu podia relacionar isso com o som, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho um trabalho aí. Então nesse processo de estudar para fazer a monografia, eu acabei muito me centrando mais em questões técnicas. E
aí o meu orientador, que foi o professor Marcelo Dijon, ele falou, poxa, você vai ter que realmente escolher um foco, né? E aí eu escolhi, mais uma vez, o som com onomatopeia, mas aí tinha um problema, que eu, para chegar a falar sobre essa questão da onomatopeia e do som, eu tinha que falar sobre, primeiro, que é a adaptação, né? E é uma coisa que até hoje eu não sei responder para vocês, eu acho que vai ser bem difícil aqui, eu espero que o Davi responda. Então, porque quando a gente chega a pesquisar sobre adaptação, você entra assim num mar de significados. Porque pode ser até mesmo em palavras, sabe? Tem gente que fala sobre apropriação, tem gente que fala sobre remodelação, tem gente que fala sobre substituição. E você acaba sendo perdido, sabe? Qual é o meu foco aqui, né? Tipo assim, essas relações de adaptação. Então, quando eu decidi mais ou menos me centrar numa coisa bem mais básica, e algo que eu podia trabalhar num nível que eu conseguisse equilibrar tudo, mas que desse uma visão geral do que está acontecendo, né? Então, eu escolhi muito a Linda Hudson, que eu até botei um post dela aí, que ela meio que estuda tudo quanto à adaptação, sabe? Da literatura para o cinema, da literatura em parques de diversões, ela começa a estudar isso. Então, ela tem sim, digamos, seis tipos de como a adaptação pode ser. É até um pouco parecido com aquelas questões de jornalismo, sabe? Tipo, primeiro você vai adaptar o quê, né? O quê? Tipo, vai ser um quadrinho, ou vai ser um filme, ou vai ser uma literatura para alguma coisa, porque agora a gente tem todas essas mídias que elas podem se conectar e fazer alguma coisa. E depois é quem, sabe? Quem sou eu como pessoa, ou um grupo de pessoas, o que a gente pode entregar de novo para aquele personagem, para aquela história. Né? Aí depois é tipo vocês, tipo, quem é que vai receber isso, né? Então eu consegui meio que encaixar essas coisas da Linda Hudson com um pesquisador que ele estava começando na época, mais ou menos em 2015, ele começou a trabalhar sobre essa coisa de estudar quadrinhos e adaptações de cinema, muito por conta do boom dessas adaptações que estão vindo aí desde o começo do século, assim, 2000, assim. Então, o Drew Jeffries, ele pegou e criou essas várias interações que acontecem entre quadrinhos e cinema e dividiu elas em mais ou menos 6. E aí eu vou um pouco exemplificar elas porque eu quero puxar logo para a parte do som. Então, a primeira, ele chama de intertextualidade diegética, que é basicamente o básico de tudo, sabe? Então, vamos supor, eu não vou querer trabalhar muito super-heróis aqui, mas vamos supor o Batman. O que é que a gente tem de básico da história do Batman? Ele é rico, os pais dele morreram, que é uma coisa que está sempre recorrente, né? E ele, digamos, no começo, né, ele usava armas e tal. Então, a intertextualidade diegética, ela é mais uma questão, tipo assim, vamos pegar o básico mesmo da história. Eu escolhi o Ghost World para representar porque é uma história muito básica. É uma história de garotas que elas estão com dúvidas sobre o futuro, né? O que é que eu vou fazer, como vai ser, se eu quero continuar indo para a faculdade, se eu quero vou fazer nada, né? Então, o que é que eu gosto na adaptação de Ghost World é que ela é simplesmente isso, sabe? Ele não tenta aumentar, ele não tenta criar alguma coisa. O próprio Daniel Clowes, que é o criador do quadrinho, ele está envolvido no roteiro. Então essa primeira interação, ela é só uma questão mesmo de eu quero pegar o básico daquele personagem. Por aí você pode remeter a filmes como o Batman do Tim Burton faz alguma coisa assim, mas os primeiros Supermans lá do Richard Donner,
Ou seja, você só está trabalhando com aquilo que tem que ser necessário para as pessoas entenderem quem é aquele personagem. E aí vem a segunda, que é a intermedialidade explícita. Essa aqui é também muito prática, assim. É só você faz uma adaptação, mas que você só inclui pequenos pedaços do quadrinho, sabe? Assim, é uma adaptação daquela história, daquele personagem e tal, mas os quadrinhos, eles estão dentro daquilo, sabe? Seja através fisicamente, tipo, alguém tá no universo da Marvel, tá lendo uma revista da Marvel, entende? Ou então aparece um quadro específico daquela história. E no caso eu escolhi esse aí, o Diabolik, por causa que é um filme que ele tenta, digamos, pegar assim, a história do Diabolik é que ele é um ladrão. Ele é um ladrão muito esperto, é tipo, é um filme italiano, sabe? Então, nessa época que ele foi feito, o James Bond já tinha saído. Então, ele acaba virando mais um James Bond do que um ladrão. Então, já houve uma adaptação meio de estilo, de temática, tipo, vamos pegar o que tá famoso, né? Só que em partes do filme, eles utilizam de imagens do quadrinho, ou seja, a personagem principal, que eu esqueci o nome dela agora, acho que é a Arnold, né? Que é a amiga ladrona dele, ela de vez em quando, a imagem dela é muito trabalhada no filme, mas de vez em quando ela aparece em quadrinhos, sabe? A personagem ela aparece lá, ela tá aqui, mas ela também tá ao vivo, real, nesse filme aqui. Então, essa é mais ou menos o que é a intermedialidade explícita. É você ter o quadrinho dentro daquele filme como algo físico. E aí vem a intermedialidade formativa, que eu acho que essa aqui vai ser um pouquinho mais complicada de você entender. Como eu disse lá no começo, né, quadrinhos e cinema tem questões de planos e ângulos que são muito parecidos, mas ao mesmo tempo, nos quadrinhos a gente tem cenas que elas são mostradas de uma forma que talvez no cinema a gente ainda não conseguiu fazer. Então, nesse filme específico, no The Losers, os perdedores aqui, eles têm cenas em que eles enquadram exatamente como se tivesse o elipse, né? A elipse é aquela, digamos, tem a barrinha, aquela barrinha que fica ali no meio, dividindo os quadros, né? Então, eles gostam de enquadrar uma parede dividindo um cenário e um personagem, ou então tem cena específica de, acho que é o personagem da Zoe Saldana, ela atira com a arma e aí os cacos do vidro, ela atira, eles viram quadrinhos e você vê o resto da cena. Então, essa é a questão de tipo, utilizar como a gente vê nos quadrinhos, como tentar representar isso no cinema de uma maneira que seja diegética, sabe? Então, essa é a quarta. E aí vem a quinta, que já é uma coisa que eu acho que hoje em dia já fica. É um pouco complicada de entender, mas eu vou tentar fazer aqui como vai ser. A gente não lê quadrinho como a gente lê um livro, né? A gente não lê o quadrinho como a gente assiste um filme, né? Tipo, o filme tem 2 horas, a gente pode ler o quadrinho durante uma semana e tal. E aí, o que ele tenta dizer é criar uma obra que seja próxima, sei lá, da sensação de ler um quadrinho, seja em termos de ritmo ou em termos de velocidade que acontece uma ação e tal. E é isso que acontece no filme do Dick Tracy. O filme do Dick Tracy, você pode considerar ele como se fosse um precursor do Sin City, sabe? Pra quem não assistiu, o Sin City é um filme que ele acaba sendo, digamos, até por ter ali no primeiro quote, né, que o Robert Rodrigues só diz que a gente só animou aquele quadrinho, né? Enquanto o Dick Tracy, ele faz completamente diferente. Ele tenta recriar tudo do quadrinho, seja de questões de cenário,
exatamente iguais. Ou seja, é uma questão mesmo de mise-en-scène. E aí o ritmo do filme, o jeito como ele brinca com a narrativa dentro do filme, ele quebra, ele acelera. Tem coisas que não acontecem exatamente como a gente espera que aconteça. Tem um personagem que aparece numa cena, então do nada ele aparece em outra cena muito rápido. Ou seja, brinca com essa noção de você poder ir e voltar do quadrinho. Então, essa é a quinta interação. E aí a gente chega mais ou menos que é exatamente aquilo que eu estava falando, que é, digamos, o quadrinho animado, que é uma coisa que hoje em dia vem sendo feita assim em todo canto, que é, acho que desde o próprio Sin City, que é, digamos, o 100% do quadrinho. Você só está vendo agora tudo ao vivo live action. Eu não sei se isso é uma coisa boa, eu não sei se os resultados eles saem bons, como a gente aí tem exemplos de tipo 300 ou até mesmo Watchmen, que é um filme que eu não curto muito, eu acho que ele deturpa muito, ele faz igual. Você pode trabalhar com o Watchmen, ele tá igual, mas eu acho que ele deturpa muito a imagem, ele deturpa muito as questões de violência que tá ele muda um pouco no Sin City é basicamente tudo igual, até mesmo questões de iluminação, questões de ação, eu não consigo ver muita diferença. É tanto que acho que foi em 2013 que saiu o segundo, acho que foi em 2013, ele não fez tanto sucesso quanto o primeiro fez, né? Acabou sendo uma coisa bastante datada, que sei lá, com a conjuntura que a gente está hoje de adaptações de quadrinhos e tal, ele ficou bizarro, né? Ficou se fosse algo que a gente já passou essa conversa de 100% igual e tá tudo, ou seja, ficou velho assim. Pois é. E aí a gente chega no que foi o tema da minha pesquisa. E aí, tipo assim, eu corri muito nessa parte justamente porque eu queria chegar do que é, na verdade, a minha monografia, que é o Scott Pilgrim. Então, o Scott Pilgrim, ele saiu mais ou menos em 2010 e foi assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um quadrinho em tela, assim, pelo menos o que eu achava que era, sabe? Eu já tinha, antes do filme sair, eu já tinha tido um contato com o Scott Pilgrim, já sabia qual era a história desse garoto que ele tinha que derrotar os 7 namorados da atual namorada dele. E ele trabalha questões de mangá e trabalha também questões de música muito forte dentro. Então, quando o Scott Pilgrim saiu, eu acho que assim, no primeiro trailer eu já fiquei, esse filme ele tem algo de diferente do que está oferecendo naquele momento, né? Assim, a gente pensar que é um filme pós-Watchmen, mas ele já brincava mais com a questão dos elementos do quadrinho do que o Watchmen nunca pensou em assim, brincar. Porque só queria mais uma vez ser uma cópia fiel àquele quadrinho. Então, quando chega o Scott Pilgrim, ele trabalha o que poucas vezes foi trabalhado, que é a questão da onomatopeia visual, né? Porque, tipo assim, os quadrinhos eles não têm som, né? A gente não clica neles e sai um puff, não sai. Então, quando a gente está no cinema, como é que a gente atenua esse som, sabe? O que é que a gente faz? Por que as onomatopeias estão no Scott Pilgrim? Não tem porquê, a gente está ouvindo o som. Então, tá lá, quando eu vi aquele trailer, eu fiquei pensando, tem uma questão aí que quer ser trabalhada, ou seja, um elemento dos quadrinhos que é essencial, ele pode ser trabalhado no meio sonoro. Então foi aí que o Scott Pilgrim, primeiramente, pegou a minha atenção. E aí, justamente como é a última interação, como eles falam, é expressiva, é que traz balões e elipses e tenta trazer isso para dentro dos quadrinhos, né? São poucos os filmes hoje em dia que estão fazendo isso. Eu acho que a questão mesmo é só trabalhar a narrativa, pelo menos o que eu estou vendo. Na televisão tem alguns elementos, tem algumas obras que fazem isso, mas eu não sei. Então, assim, acho que recentemente eu só vi uma que era a Patrulha do Destino, que eles estão brincando com essa questão
trazer elementos, até porque a história que eles estão adaptando, né, que é a fase do escritor Grant Morrison, ela brinca com eles. Então, para contar aquela história, eles precisam que seja brincado os elementos. Então, essas são basicamente as 6 interações que o Drew Jeffries ele falou. Acho que o Davi vai trabalhar mais. Como o Pedro disse, que eu tenho 5 minutinhos para explicar som, meu Deus. Então, quando eu cheguei na parte da minha monografia, foi mais assim, ok, a gente tem o Scott Pilgrim, mas quais são as outras referências antes do Scott Pilgrim? A única coisa que eu pensei foi a série do Batman, dos anos 60, porque é uma coisa que todo mundo se lembra. Na verdade, se eu falar de onomatopeia, é mais fácil vocês lembrarem do Batman dando no Coringa do que lembrar do Scott Pilgrim. Então, eu tive que correr atrás. Eu achei pouquíssimas questões sobre como trabalhar a voz no cinema, a voz sendo representada, né? Eu tive que voltar lá para a década de 10, de 20, quando ainda estava a questão de filmes mudos. E, tipo assim, tem acho que 2 filmes só que tentam trabalhar, tipo, tirar aquela cartela, né? Tipo assim, é como ver e assistir, né? A cartela te dizia o que ia acontecer na outra cena e você depois assistia a ação ocorrendo, né? Então, o que esses 2 filmes, acho que um se chama Kissing Chambers, que é de 1909, que eles tentavam, tipo assim, tirar a cartela dali. Então, você tinha o cenário que era feito completamente pintado, com pequenas inserções da cabeça dos 2 personagens, e a ação aparecia embaixo, junto com a voz deles, que elas iam como se fosse uma questão de onda sonora, de um personagem para outro. Então, o primeiro exercício sobre onomatopeia que eu vi, que não é exatamente sobre onomatopeia, mas sobre a questão de como o som se desloca de um canto para outro. E então achei esse ali embaixo do Scott Pilgrim, que foi o primeiro lance, é de um filme chamado Those Bastard Twins, alguma coisa assim, é de 1919, e é simplesmente esse pequeno plano de alguém, eu acho que é alguém andando, e aí para entrar na casa, e aí você vê essa expressão de wak wak wak. Claro que aí a gente ainda não tinha som no cinema, então fica meio óbvio que eles precisam. Fica, tipo, com o uso da onomatopeia é mesmo. Então, é basicamente isso. E aí, como eu falei, tem a série do Batman, que representava a mesma maneira, ou seja, sons de burro, era mais sons de burro e de soco, de ações do que alguma coisa. E aí a gente chega no Scott Pilgrim, que já traz um aspecto diferente em como contar essa história utilizando a narrativa das onomatopeias. Aí rapidinho, que não vai dar muito tempo, que para chegar nisso eu tive que tentar construir uma relação entre o som e, digamos, a imagem da onomatopeia. Ou seja, eu tive que meio que criar e estudar como a onomatopeia é representada dentro dos quadrinhos. Né? Então, aí, rapidamente, só explicando sobre a intensidade do som, sabe? A intensidade não é exata, a intensidade... Shazam, que vai dialogar aí mais diretamente com a mitologia grega, né? Que são as inspirações aí para a criação dos poderes das habilidades dele. A Mulher Maravilha também com a mitologia grega, né? Das Amazonas, do Diana, etc. Bem, e assim como os X, como eu falei, os super-heróis meio que se transformam nessas histórias sem fim, né? Essas histórias que... e aí, não por uma questão religiosa ou ritualística, mas por uma questão mais comercial, né? De que a partir do momento que eles se convertem em marcas relevantes, marcas valiosas, é interessante que a gente mantenha eles vivos. E de certa forma, essas duas vertentes, né? Esse poder mítico e esse poder comercial, transformam os super-heróis nessas histórias sem fim. E aí, um exemplo do que eu trouxe para ilustrar é o do Guerra Secretas 2,
da Marvel, que é uma história recente, né? 2015, eu acho. Obrigado, né? E que vai trazer os super-heróis de várias realidades diferentes do multiverso, vamos já chegar nessa parte. Mas quem deseja chegar nessa história de 2015, você encontra personagens que foram escritos pela primeira vez em 40, em 60, em 70, todos eles ainda meio que seguiam um presente eterno, assim. Todos eles se mantêm ali mais ou menos jovens, mais ou menos estáveis. E aí o quando ele vai analisar a questão do Superman, dos quadrinhos de super-herói, ele discute um pouco sobre isso, né? Sobre esse meio que paradoxo temporal dos super-heróis. Você tem, por exemplo, o Capitão América, que participa. Tudo bem, o Capitão América foi congelado durante muito tempo, mas mesmo assim, o cara que participou da Segunda Guerra Mundial, lutou na Guerra do Vietnã, estava no 11 de setembro, sempre com seus filhos de poucos anos. Você tem o Homem-Aranha, que teve lá uma história na década de 70 sobre o Flash Thompson que ia para a Guerra do Vietnã. Depois o Homem-Aranha também lamentou os ataques de 11 de setembro, sendo ainda um jovem mais ou menos ali na casa dos 20 no máximo de 30 anos. Então esse paradoxo temporal, entre a ideia de você se atualizar e ao mesmo tempo manter o status quo, meio que se torna uma convenção do gênero de super-heróis nos quadrinhos. Mas essa história, enfim, ela não é única. Nós estamos lá em histórias múltiplas, sem fim. Porque essa, na verdade, é uma das estratégias mais populares assim, da indústria de quadrinhos, principalmente das grandes editoras, para contar histórias que tenham um avanço mais significativo nesse ciclo meio que perpétuo dos super-heróis no seu status quo. Então, quando você tem que, sei lá, você se pretende contar uma história que o personagem vai morrer, ou que o personagem vai fazer uma modificação muito radical naquela ideia original dele, começou a criar realidades alternativas. Tem que matar o Wolverine. Mas vou matar o Wolverine, que a galera gosta, que dá dinheiro no cinema, que vende camiseta? Não, vou matar o Wolverine no universo alternativo, que não vai fazer falta, e aí depois eu posso manter o Wolverine original, ou criar um novo Wolverine original. E aí esse é o exemplo do Homem-Aranha, né? Que tem muitas referências, muitas coisas. Então, quando a gente fala de filmes de super-herói, e aí como o objeto de pesquisa é muito mais focado nos filmes da Marvel, dá para trocar um pouco dos da DC que seguem uma lógica de produção mais ou menos parecida. Os produtores, os diretores, enfim, os realizadores do filme, eles têm nas mãos um acervo enorme de quadrinhos para recombinar, remixar e aí criar uma coisa nova no cinema. Isso é importante, criar uma coisa nova no cinema, certo? Mas, como eu falei lá no início, os super-heróis eles gostam de ressaltar e de celebrar as suas heranças anteriores, sejam elas mitológicas, sejam elas de literatura, sejam elas, no caso do cinema, dos quadrinhos. Então, eu separei alguns momentos aqui bem populares, famosos dos filmes da Marvel, a gente vê que mesmo que esses filmes não tenham a intelectualidade mais expressiva e tal, como o Scott Pilgrim, ou os filmes que fazem uma estética mais experimental, eles não deixam de celebrar e de sempre lembrar. Nós viemos dos quadrinhos, assim como os quadrinhos gostavam de lembrar, nós viemos dos livros. Um dos frames a abertura dos filmes da Marvel, né? Que começa com essa ideia de 4 páginas de quadrinho passando e tal, e se transformando em filmes na tela. Esse exemplo recente do Homem-Aranha na Verso, que é lindo, só por isso. Além disso, é um filme que traz algumas experimentações que a animação permite, para também celebrar essa origem quadrinística do personagem, né? Então, os personagens, isso dá para ver no projetor, que eles têm retícula, eles têm uns traços assim, como se fosse meio desenhado à mão, e eles têm isso aqui, que é muito particular dos quadrinhos, que são as emonatas. São esses elementos visuais que, diegeticamente, não estão lá. Os personagens não estão vendo essas ondinhas do sensorial na cabeça deles.
mas como quadrinho, uma narrativa visual, essas convenções da linguagem, elas também começam a ser exploradas no cinema, como as onomatopeias, o som, tá? Uma realização visual do som, que em tese no cinema não seria necessário, porque já tem som no cinema, mas que serve para celebrar essa relação dos quadrinhos que as obras têm. Essa é uma outra parte do Homem-Aranha no Universo. Por quê? E porque também mostra um outro aspecto dessa relação, que é o fato do personagem, além de estar vendo várias versões do Homem-Aranha na frente dele, ele está lendo o quadrinho do Homem-Aranha. Muito filho do Homem-Aranha. E aí nós temos essa celebração que acontece também, fazendo essas homenagens a quadros específicos, a momentos específicos dos quadrinhos. E essa é uma parte do Guerra Civil, em que no filme de 2016, né, os diretores reproduzem a capa do quadrinho Guerra Civil número 7. Que é esse momento em que o Tony Stark e o Steve Rogers estão lá brigando entre si. Não façam isso, não briguem com o colega. E aí essa cena marcante do escudo. Bem, todo mundo aqui gosta de filmes de super-herói. Quem não gosta, levanta a mão. Porque você tá aí, você basta, parabéns, é isso, galera. Tá certo, sim ou basta. Fujam disso. É um caminho sem fim, sabe? Pega seu dinheiro todo mês. Nós, enquanto fãs, temos meio que uma tendência a fazer aquele mesmo exercício que eu fazia lá na graduação, né? Que é de tentar fazer uma comparação. Principalmente os fãs mais, digamos assim, dedicados aos quadrinhos e tal, que conhecem toda a tecnologia, que sabem exatamente o número que tal coisa acontece, começa a cobrar que o cinema, opa, respeita aí, não vai mexer no meu Batman não. Vai, o meu Thor não é engraçado. E aí eu trago essa citação do Alan Moore, quando ele escreveu o prefácio de uma das edições do Batman Cavaleiro das Trevas. E aí ele fala, né, que tudo é exatamente o mesmo. No caso do Cavaleiro das Trevas, para quem não conhece, é uma história do Batman, que se passa na década de 80, que foi publicada na década de 80, que mostra um futuro alternativo, inicialmente, do Batman lá, ele já velho, ele já aposentado, etc. Que vai na contramão daquilo que as editoras meio que buscam, né, que é manter o herói sempre presente, sempre ativo. E aí ele começa a dar e faz essa advertência. Tudo aqui é exatamente o mesmo, exceto pelo fato de que é totalmente diferente. De que é uma outra coisa, que você não precisa se preocupar se o seu Batman vai ficar velho ou não. Isso aqui é uma outra coisa. E aí eu trago essa parte, que é um senador dos Estados Unidos, que trouxe a citação: cada linguagem deixa serviço para outras linguagens resolverem. Isso é muito importante quando a gente vai tratar de tradução intersemiótica ou de adaptação para linguagens diferentes. Essa mesma citação está presente nesse quadro. Cada linguagem sugere calma, deixa serviço para outras linguagens resolverem. E aí um exemplo visual, né? E o quadro é ótimo, né? Para isso, né? Para quem gosta de ver figurinha, que mostra que o termômetro só consegue medir uma coisa, que escapa outras grandezas do clima para ele. Então, é necessário que outras linguagens, que outros aparelhos, que outras métricas sejam adotadas para que você tenha uma noção ampla, para não dizer total, né? Porque total é meio que querer demais, né? Esse quadro faz parte de uma tese de doutorado, Desaplanar, do Nick Suzantes. Ele é um pesquisador americano que publicou a tese de doutorado dele em quadrinhos, né? Então, isso aqui é uma citação desse autor na tese de doutorado do Nick Suzantes. Então, o que ele fez? Quando a gente faz, vocês, acredito que a maioria aqui está na universidade, né? Pesquisando, escrevendo artigos, perdendo prazos, sofrendo para escrever. É normal, cara. A gente vai, tudo que a gente faz, a gente precisa citar, referenciar, não é isso? E o que a gente faz, pegando autores, né, para poder colocar eles para dialogar, escrever os nossos textos, escrever as nossas monografias, os nossos artigos, não deixa de ser um processo dessa remixagem, a gente não deixa de celebrar também o passado da pesquisa quando a gente escreve as nossas.
Isso é muito importante, sabe? É um conceito que ele é mais amplo, sabe? Não é eu pegar, tipo, o livro lá do Rui Plaza, por exemplo, eu vou fazer a minha versão. Rui Plaza, segundo Davi. Mas quando eu cito o Rui Plaza, eu trabalho com conceitos e com ideias dele, eu não deixo de referenciar, ele literalmente é referências bibliográficas, mas eu também construo uma coisa nova a partir dele, a partir de coisas que vieram antes de mim. É o mesmo processo de tradução, de adaptação. E aí mais uma página da tese do Luiz Susantes, né? Em que ele fala: os meios pelos quais pedimos experiências e estruturamos nossos pensamentos, nossas linguagens, são as coisas que respiramos em um oceano em que nadamos. Ele traz essa ideia também, com base no Recal, de que as linguagens funcionam como oceanos. Por exemplo, se tem uma história com uma obra em quadrinhos, ela meio que é desenvolvida ali naquele oceano dos quadrinhos. Sei lá, a história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha nadando no barzinho dos quadrinhos. Aí chegou a Sony e falou: poxa, vamos fazer um filme do Homem-Aranha. Vamos pegar o Homem-Aranha aqui do bar dos quadrinhos, vamos mergulhar ele no mar do cinema. Quando o Homem-Aranha vai de um oceano para outro, ele está molhadinho ainda, coitado. Então ele vai carregar traços da linguagem dos quadrinhos, mas ele vai chegar lá com uma outra coisa, ele vai fazer parte de um outro oceano. Então essa ideia de que a adaptação é uma transposição, ela meio que morre, porque você sempre vai misturar essas águas desses oceanos. Essa abordagem que o Vinícius faz, ela não é muito diferente da trabalhada pelo Daniel Barbieri, esse rapaz não tão simpático assim, por aí no vídeo. Ele é simpático, pessoalmente, só não foto pra mim. Que vai tratar, ele estuda as linguagens dos quadrinhos, ele defende que os quadrinhos eles dialogam com quase todas as outras linguagens, desde a música, o cinema, o indivíduo, o teatro, a literatura, etc. E ele trata as linguagens como ambientes que habitamos e que se conectam, que também meio que se aproxima da abordagem semiótica da cultura, né? A ideia de que você tem a semiosfera, a ideia as fronteiras e tal, que não são tão, que são mais maleáveis, que permitem trocas, que permitem interações. E aí, quando a gente vai tratar da adaptação, a gente tem esse problema que a Tati pediu, que eu não vou explicar, não vou explicar coisa nenhuma. O campo, né, de adaptação, ainda é assombrado pela noção de que as adaptações devem ser fiéis às suas ostensivas fontes. Esse é o nome do monstro: fidelidade. E aí, o do Jeffers, que a Tati trabalhou, ele vai iniciar o livro dele, esse livro integrado, do freestyle, meio que discutindo as principais correntes de estudos de adaptação, para mostrar que esse monstro da fidelidade, desde o começo, ele já era meio que renegado pelos estudiosos. Eu deixo bem claro, não é sobre fidelidade, não é sobre uma comparação. Mas, contudo, todavia, ele também defende que essa ideia nunca conseguiu ser totalmente superada. E aí, com base no Jeffers, né, ele mesmo traz o Eisenstein lá em 1944, dizendo: a questão não é o conteúdo, mas como ele é transmitido. Porque depois, o André Bazin tem essa foto muito bonita, segurando o gato. Em 48 ele fala sobre forma, estilo e uma chave de leitura muito importante: o elitismo cultural. Essa ideia de que o livro é melhor que o filme, o quadrinho, esse filme nunca será igual ao quadrinho. Cavaleiro das Trevas é muito melhor que o filme, porque meio que parte dessa herança meio que elitista de que eu li, sou muito superior a você que apenas assistiu. Então essa comparação, essa briga entre as linguagens, ela tem uma herança que é preconceituosa de muitas maneiras, e que origina esses discursos de comparação que, como nós vimos aqui, desde muito tempo, devem ser superados numa perspectiva acadêmica. Em 57, o Augusto Comte vai trazer a ideia de que uma linguagem acomoda textos de outra com o que tem à sua disposição. Isso é que é legal, quando se fala de tradução para semiótica, de adaptação de um meio para o outro. Ver o que uma linguagem tem, que a outra não tem, ou como essa pode ressignificar coisas
que a linguagem, por exemplo, você vê um filme de super-herói, filme baseado em quadrinhos, colocando em movimento aquela cena que você só imaginava. Ou o contrário. Ou você vê uma adaptação de um filme para quadrinhos, podendo acessar o pensamento de um personagem através de um balão de pensamento, por exemplo. E aí o Robert Stan, já não tão paciente com isso, porque já está em 2006, e ele fala, olha galera, fidelidade é uma quimera, é um sonho inalcançável. Ou seja, aí o Jeff faz uma foto super simpática dele. É muito bom os pesquisadores contemporâneos que eles postam atuais. Aí ele traz, né, essas verdades. Avaliar o filme, e aí eu abro para isso, mas não só o filme, mas qualquer obra adaptada. Não pelo que ele é, mas pelo que você acha que ele deveria ser, é até aceitável por fãs, mas não para críticos e acadêmicos. Então, o monstro da fidelidade, ele foi eliminado do Shaolin Thanos, e aí eu gosto de trabalhar com uma perspectiva mais recente do Robert Stan, que vai partir do latim e do genético para considerar que, já que todos os discursos são dialógicos, as adaptações elas expressam e elas realçam essa transtextualidade, esse dialogismo que faz parte delas. Complementando com a Linda Hutton, né, que vai tratar as adaptações como adaptações de fato. Sabe? Tipo, partindo para esse contato, eu já sei que esse filme é baseado num quadrinho. Legal, agora vamos ver o filme. Vamos falar sobre o filme, independente da sua relação ou de uma comparação com o que veio antes. E aí eu trabalhei na dissertação com essa ideia, né, eu que me apropriei dela, eu que modifiquei um pouquinho, para poder tratar não só de adaptação, não só de transposição, porque tem muitos textos, mas preferindo principalmente a ideia da transcriação da Haroldo de Campos, né? E aí ele fala, né, tradução de textos criativos sempre será recriação. Sempre. Por mais que aquele filme seja igualzinho, rapaz, não é. É uma outra coisa. É uma recriação. Qual desses é o Batman? Rápido, todo mundo sabe. Hã? Qual desses não é o Batman? Todos são. Todos são. Porque nos quadrinhos isso acontece o tempo todo. A cada ano, um novo roteirista, um novo quadrinista vai lá e assume que um novo arco, conta uma nova história, modificar, depois vem outro e assume. Então, por que raios, quando aparece lá um filme novo, a gente diz: esse não é o Batman? Para finalizar, esses são os Vingadores, ok? Ou eram, em 63. Esses são os Supremos, ou os Vingadores do universo Ultimate, né, o universo alternativo da Marvel, publicado em 2002. Esses são os Vingadores também, mas são os Vingadores de 2012, lá do primeiro filme da equipe. Quando os quadrinistas fizeram os Supremos, ou quando os cineastas produziram o filme dos Vingadores, eles não deixaram de adaptar, de traduzir, de remediar, de intermediar, remixar, recriar, transcriar, como queiram, as narrativas presentes nos quadrinhos e, através delas, as narrativas da literatura, a narrativa mitológica e tudo aquilo que os super-heróis carregam entre si. Quando a gente fala de quadrinhos, aí, quem lê quadrinhos de super-herói, entende que quando se cria um multiverso, né, uma nova versão desses personagens, você está criando ali uma nova versão. Tá? Se esse cara morrer, tudo bem. Se esse cara for um pouquinho diferente da versão do começo, tudo bem. Se o meu Batman matar ou não matar, tudo bem. Esse é o Batman de uma realidade alternativa. No cinema, é a mesma coisa. A Marvel Studios fez isso, na verdade. Quem acompanha o universo Marvel sabe que cada linha do multiverso tem um número, né? Tem a Terra 616, tem, enfim, o universo Ultimate. E aí, quando eles produziram o universo cinematográfico Marvel, eles também nomearam como o universo 1001 ou 10.001, alguma coisa assim. Para deixar bem claro que isso aqui, quando a gente está criando uma coisa, um filme, uma nova versão dos super-heróis, a gente está fazendo o mesmo movimento que a gente já conhece tão bem nos quadrinhos, sabe? A gente está fazendo aquilo que o fã do super-herói, o fã do super-herói já conhece também. Então, de alguma certa forma,
os quadrinhos super-herói mataram a charada do estudo de adaptação antes do cinema. Essa ideia de que você pode criar uma coisa nova, você não precisa se prender à sua fonte, não é sobre fidelidade, não é sobre comparação, é sobre ver o que um novo olhar pode trazer, o que um novo olhar pode ressignificar, pode transformar e celebrar o passado produzindo uma coisa nova e inédita. É isso, obrigado. Eu gostaria de vou fazer duas perguntas aqui para a gente continuar esse pós-bate-papo aqui. Uma para a Gabi, outra para a Tati e para o Davi. Perguntas de dimensão tanto quanto pragmáticas, assim, de fato, pensando na pessoa que está aqui, que gostaria, por exemplo, de estudar uma coisa. Para a Gabi, eu sei que é difícil falar isso talvez rápido, coisa do tipo, mas assim, você falou da semiótica da cultura, da semiótica do Peirce, e inclusive minha blusa do Star Wars, né? Uma adaptação. Perguntar para você, Gabi. Eu quero estudar alguma coisa relacionada à adaptação de quadrinhos para cinema, uma obra específica, enfim, super-herói, coisa do tipo. Quais são os autores, quais são as teorias que eu, como pesquisador, poderia ter à mão, assim, no primeiro momento, pelo menos no passo inicial, para pesquisar sobre isso? No caso da Tati e do Davi, vocês disseram nas suas falas muito bem, inclusive, vocês são fãs de quadrinhos, né? Vocês leram quadrinhos da infância, vocês são fãs dos filmes que vocês assistem hoje, etc. E acho que uma coisa que perpassa todos nós que estudamos quadrinhos, e não só super-herói, né? Quadrinhos como todo, e é uma coisa que a Gabi fala, inclusive, quando está falando, que a gente tem uma certa paixão pelo que a gente estuda, né? A gente é muito apaixonado pelo que a gente estuda, a gente parte da paixão para teorizar em cima dela. Como é que existe essa divisão entre o fã de quadrinhos e o pesquisador de quadrinhos? Até onde vai um, até onde vai outro, os dois estão tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência de vocês e sobre como é que talvez falar o fã aqui, ser o crítico ali, ou não, ou ser o fã, entendeu? Tipo, queria como é que vocês veem essa questão, mas queria que você começasse pela Gabi falar um pouquinho sobre eu quero estudar sobre adaptação de quadrinho para cinema, por onde é que eu começo? Bom, eu acho que o Davi fez uma ótima apresentação aqui com o rosto dos... Porque tinha um monte de gente que eu disse, gente, olha, o Stan tá tudo bem. A gente, eu devia ter trazido o ótimo aqui, né? Eu disse assim, gente, quem é esse aqui? Aí todo mundo assim, é o Nietzsche, ou é o Einstein? Não, é o Ótimo, né? Assim. Mas eu acho que tem várias possibilidades, assim, né? Mas o que eu sempre digo para quem vai estudar um assunto é que pense naquele assunto a partir de um estado da arte, que é uma coisa que a gente tem feito pouco nas nossas pesquisas. Então, assim, você vai estudar o universo da Marvel, tente ver quem é que tem estudado o universo da Marvel dentro da sua comunidade acadêmica mais próxima. Né? Então, assim, quem é do curso de cinema, ver quais foram os TCC defendidos no curso de cinema, pensar no universo mais próximo, assim, de graduações irmãs, né? Assim, dentro do ICA, quem é que poderia ter estudado, talvez o pessoal da publicidade, o pessoal da comunicação, do jornalismo, procurar dentro ainda da minha comunidade mais próxima um programa de pós-graduação, e os meninos defenderam na pós-graduação de comunicação, e aí até chegar no banco de teses da CAPES, né, para que a gente possa, de fato, às vezes as pessoas têm um certo pudor, assim, eu vou ler um trabalho que já é sobre Scott Pilgrim, né, eu vou fazer o trabalho igual dela, ou então o trabalho dela, eu vou deixar de escrever o meu porque eu já vi que já foi escrito um monte de coisa sobre aquilo, né? Eu acho que o mais legal, assim, quando a gente vai estudar, acho que tem esses autores todos aí, que foram falados aí, né, mostrados o rosto, pelo Davi, enfim, autores que são ligados mais à adaptação, outros são ligados mais à tradução semiótica, e tem a Linda Hutton, e tem o Genetti, que vai trabalhar com essa questão de
Cortez, da Christian Pá, enfim. Mas eu acho que é legal também a gente pensar dentro das nossas comunidades acadêmicas e nas comunidades mais próximas até a gente chegar em autores internacionais, assim, porque o que é que o meu olhar de um pesquisador brasileiro, de um pesquisador daqui, como é que eu vejo essas produções e como é que isso tem sido visto, de certo modo, pelos meus pares, né, assim, e pensar também, assim, às vezes a gente procura também sempre programas de pós-graduação em Minas, em São Paulo, no Rio, e existem pós-graduações e trabalhos sendo desenvolvidos aqui no Nordeste, de uma forma super bacana. Então eu acho que o principal é isso, assim, a gente fazer um elenco assim, do que é que foi escrito, tentar algumas palavras-chave, assim. Eu quero estudar, por exemplo, Scott Pilgrim, então eu vou colocar o próprio Scott Pilgrim, mas eu posso também colocar quadrinhos, eu posso também colocar onomatopeia, quadrinhos, né, fazer essas combinações. Eu orientei um trabalho da Mariângela, não sei se você conhece, que foi sobre o Scott Pilgrim, na publicidade. E, assim, e às vezes a gente acaba sem conhecer quem está, né, assim, eu não sabia do trabalho dela, que é incrível, super bacana e tal. E eu acho que é isso, assim, até a gente chegar nesses autores um pouquinho mais, que estão um pouco mais afastados e que a gente tem que fazer um diálogo com eles também, porque são pessoas que vêm estudando há mais tempo. Né? E outra coisa que eu acho fundamental para quem está na graduação é sempre pensar a universidade além da sala de aula, pensar esses espaços aqui e pensar nos grupos de estudo, grupos de pesquisa, assim, pesquisa de um professor, ou, né, assim, ou pesquisa de um grupo de alunos, e pensar nesses laboratórios, pensar em se integrar também nesses espaços, porque é aquilo que ela falou que eu achei fantástico, assim, que o Davi também endossou isso, assim. A minha geração de 90, eu sou desse espaço, sabe, assim, existe um conhecimento que eu tenho e que eu vivenciei isso desde os meus 5 anos de idade, isso é conhecimento, isso tem que ser valorizado, e fazer disso e conseguir teorizar sobre isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito doida, assim, de que a prática é de um jeito, a teoria é de outro, e o mundo do mercado é outro, assim, que é totalmente diferente. Então eu acho que é legal também a gente encontrar pessoas que possam dialogar, que falem os mesmos, que tenham os mesmos desejos, né, as mesmas referências da gente. Eu acho que isso alimenta muito, porque às vezes na família da gente fala alguma coisa, as pessoas dizem assim, já é isso que a pessoa está falando, né? Aí você vai chegar no Natal para sua avó, meu filho, você estuda o que? Eu estudo publicidade, mas você estuda o que? Não, eu estudo, sei lá, aí a pessoa diz assim, né, não rola. Então é legal a gente se encontrar. Eu acho que a universidade é esse lugar dos encontros também, assim, da gente poder falar das coisas que a gente gosta e descobrir nisso né, salvar o mundo, né? Essa coisa de aprender a salvar a gente, né, assim, de não ficar sozinho, de não ficar falando sozinho. Acho importante a gente ter com quem falar, a gente poder fazer isso. Sobre ser fã e pesquisador. Sim. Mas eu não consegui separar isso. Pelo fato de eu realmente agora estar me concentrando em trabalhar questões de som e de música, eu acho que eu estou conseguindo agora ver os quadrinhos mais essa questão mesmo bem, bem técnica, sabe? De tentar entender mesmo isso como é, sabe? Como é fazer mesmo na prática. Então, eu acho, assim, eu estou aprendendo muito. Estou atrás de uma onomatopeia lá da década de 50, da década de 40, para poder ver isso. Então, continua essa minha paixão de ler, de pesquisar, de ir atrás. Mas eu acho que, assim, você pode ver que na minha pesquisa eu não toquei em super-herói. Você sabe que é um negócio, assim, gigante para mim. Mas eu estou conseguindo separar essas questões entre ser um pesquisador e gostar de quadrinhos. Acho que é porque eu não estou trabalhando com eles, assim, com super-herói. Eu vou trabalhar essa questão com base em pelo menos 2 aspectos da pesquisa.
Um deles é aquela ideia de que o pesquisador ele tem que ser, ele não pode, não deve, na verdade, né, expressar um juízo de valor em relação ao seu objeto de pesquisa. Nossa, não vale para dizer, nossa, como é legal super-herói, nossa, como é legal, sei lá, literatura russa. Você está lá para fazer uma pesquisa sobre aquilo, sobre aquele objeto. Ciência, exatamente. Mas, por outro lado, também, eu, particularmente, sou a favor de uma pesquisa, mais até como escrita acadêmica, que não oculte completamente que existe uma pessoa que está escrevendo. Então, eu acho que é meio que encontrar um equilíbrio para que você expresse que, olha, eu cheguei até aqui, como a artigo iniciou a fala dela, porque isso faz parte da minha vida, porque isso me inquieta de alguma forma. Mas eu não estou aqui também para dizer, nossa, como é legal, vamos assistir Vingadores todo mundo junto. Vamos sim, é massa. Mas para a produção de conhecimento, eu preciso ter um pouquinho de humildade para saber que a minha opinião sobre o filme não é uma grande contribuição para a ciência. Eu tenho que fazer reflexões que sejam mais abrangentes, sejam questões que não sejam só minhas, porque quando você escreve, quando você fala, você está falando para outro, certo? E meio que falar o que eu acho sobre o meu objeto, sou eu que acho. Eu prefiro propor discussões sobre ele, mostrar o que me quer sobre ele, para que outras pessoas possam se inquietar também. É assim que se produz pesquisa, né? São pessoas que se encontraram diante de uma questão, discutiram sobre ela e outra pessoa foi lá e respondeu a isso. E muito mais do que discordar ou concordar, do que gostar ou não gostar, é sobre discutir, sabe? É sobre fazer questões e levantar questões sobre fenômenos, sobre objetos, sobre coisas que fazem parte da nossa vida. Como a Gabriela falou, também tem uma questão muito importante que é você se posicionar, sabe? Tipo, eu sou um cara brasileiro da periferia de Fortaleza que está pesquisando sobre blockbuster estadunidense. A minha visão é totalmente diferente do Jeffers, por exemplo, que é um cara canadense que vive nos Estados Unidos, que pesquisa e que produz quadrinhos. Eu acho que isso é que é bacana, sabe? Você propor olhares diferentes com uma consciência de quem você é, sabe? Não é você chegar, olha, eu sou apenas uma praça brasileira que pesquisa sobre quadrinhos. Olha só o que a América Latina ou que o Brasil vê e questiona sobre esses fenômenos. Obrigado. Posso completar só uma coisa que Deve. você estava falando, que eu acho que é legal isso, que às vezes também a gente tem um certo pudor, assim, quer que eu vou falar daqui, né? Eu devia estar falando só sobre, sei lá, o Patativa do Assaré, né? Não, pelo contrário, eu amo Patativa, mas eu estou dizendo assim, que é importante também o olhar que estranha, né? Porque às vezes o olhar que aquelas questões, elas são tão naturais que a pessoa não tem aquela capacidade de tropeçar, de se espantar, de... que é isso mesmo, assim, o que é que isso quer dizer, né? Então, é importante também que a gente também se coloque. Eu acho que é importante que a gente se coloque no sentido assim, eu estou estudando um filme russo, ou eu estou estudando uma produção, sei lá, tailandesa, ou eu estou procurando uma coisa lá do Japão. Quer dizer, são culturas muito diferentes da minha, às vezes temporalmente o que é que eu vou fazer? Então, uma pessoa vai estudar um negócio que é do século XII na China, um manuscrito do século XII, e a pessoa é lá de Pernambuco ou do Ceará, mas eu acho que tem uma noção que esse olhar do estrangeiro, né, assim, não é é um olhar que tem um lugar de fala de quem não conhece e de quem pode dar uma contribuição sobre uma coisa que talvez aquilo ali não esteja sendo percebido, né, para quem aquele assunto está tão claro. Só que eu sei, quase 6, né? Acho que a gente já pode abrir para duas perguntas, assim, rapidinhas. Felipe pediu a palavra, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem? Aqui? Uma? Tem mais alguém que fazer pergunta aqui na nossa mão? Depois vocês acham. Felipe, manda bem. Pronto. Não foi assim apresentado. A gente observa que há um diálogo, né, entre os filmes da Marvel, também da DC Comics agora, e mais recentemente a forma mais limitada também do
Shyamalan, né? Filmes para tentando criar essa composição do universo, mas como vocês abordam a questão da adaptação, tanto com o Scott Pilgrim como com os filmes da Marvel, a gente percebe que para além da formação desse universo compartilhado, a gente tem uma certa evolução. Por exemplo, quando você trabalha com uma trilogia do Homem-Aranha, uma biologia do Homem-Aranha, agora assim, né? Então você tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, depois tem lá o e agora o terceiro Homem-Aranha, ou os próprios Batman, que foi mostrado vários filmes diferentes, ou o próprio Superman, do Reeve, do Brandon Routh, agora do Malvadinho, e do Perverso. Então, que são obras que de certa forma são relacionadas também com laços intertextuais, né, e internéticos, ou dialógicos, que é um pouco mais diferente do compartilho. E se vocês nessa pesquisa não, porque assim, quando eu desenvolvi minha pesquisa no âmbito da adaptação, foi algo que pediu essa coisa da intertextualidade do dialogismo infinito, né? E o próprio Scott Pilgrim, por exemplo, ele é uma obra que você tem um filme adaptado, mas o Scott Pilgrim dos quadrinhos, ele é enraizado no videogame, no Super Mario, ele é enraizado na música, ele é enraizado. E é um negócio que se você vai puxando para trás, você não encontra um limite, né? E no cinema isso também é um fenômeno que também já é muito antigo, por exemplo, você pega os 35 James Bond, né? O Tarzan, a sequência de Drácula, ou a sequência de Frankenstein, que de certa forma nenhum deles está isolado. Ele sempre é uma resposta a uma obra que acontecia antes. Então, o Frankenstein que se faz agora com o Daniel Radcliffe e o professor Xavier, ele leva em consideração o antigo e ele procura ou fazer referência, ou se distanciar, ou aprimorar de alguma forma. E, assim, eu queria saber se na pesquisa de vocês tiveram alguma dificuldade ou se depararam com isso, procuraram passar ao lado nessa discussão. Bem, na minha pesquisa, com essa, na verdade, é bem concentrada, essa questão da relação entre no caso dos filmes, eu precisei forçar, digamos assim, uma espécie de categorização de níveis dessas relações entre filmes, no caso do meu objeto. E aí eu precisei diferenciar o que era a franquia e o que era o universo compartilhado. Então, no caso, para ficar mais claro, no caso da Marvel Studios, você tem um universo compartilhado por diferentes franquias. Você tem a franquia do Capitão América, você tem a franquia ou série do Homem de Ferro, do Thor, do Homem-Aranha. E essas franquias realmente se relacionam entre si. Fora desse guarda-chuva do universo compartilhado, você pode ter franquias isoladas, como no caso das outras séries de filmes do Homem-Aranha, como as séries de filme do Batman do Nolan, ou como, enfim, outras, não só de filmes de super-herói, né, mas tipo séries de filmes mesmo, Duro de Matar, todas que são sequências, né, que vão ser esse cara de franquia. Como essas obras específicas são adaptações, né, elas dialogam e elas realçam essa relação com os outros textos, tudo isso ele vai ser relevante para a pesquisa, não pode ser ignorado, mas é preciso estabelecer um recorte, né? Uma hora você fala, olha, tudo bem, tem muita coisa falando aqui, tem muitos textos que atravessam esse meu objeto, mas eu preciso determinar para fins de pesquisa qual relação, qual nível de relação vai ser relevante para mim ou não. Porque se for o caso, por exemplo, ver essa perspectiva dessas vozes todas que atravessam o texto, eu vou estar muito perdido quando for analisar, sei lá, Vingadores, Guerra Infinita, que tem 300 personagens, e cada um deles tem um monte de versão dos quadrinhos, que por sua vez é um monte de versão da literatura, da mitologia, etc. Então, eu precisei fazer esse recorte metodológico de fazer essa nivelação dos textos, né, dos filmes, para poder propor esse diálogo. Não sei se a maneira mais eficiente, mas pelo menos para o meu objetivo foi o que eu consegui fazer.
É isso, acho que já deu a hora, né? Espero que vocês tenham curtido, gente. Eu agradeço enormemente a Gabriela, a Tati e ao Davi. Peço uma salva de palmas para os nossos convidados.